Poços de fato, com fatos que estão inseridos no nosso dia a dia. E um desses fatos, vereador Claudinei, passa pela irritação que uma situação provoca em muita gente, não é? O transitar dos carros de som, aqueles que vendem, comercializam propagandas sonoras. Se já não bastasse o incômodo sonoro, verdade, ainda tem o atravancar do trânsito por conta disso, né, vereador? Interessante, Pedro, que semana passada, coincidentemente, eu estava ali na Santa Catarina, ali na rua Santa Catarina, e nós sabemos que, infelizmente, o trânsito em Poços, e especialmente nesse núcleo central, Assis e adjacências, em regra, é um trânsito difícil, né? É um trânsito que é lento, muitas vezes, e especialmente em alguns momentos, mais ainda, né? Final da tarde, início da manhã. E aí então eu transitando ali, e logo ali na frente, um carro de som, talvez a 10 km por hora, talvez até menos. E aqueles que quisessem tinham que sair ali da sua traseira, porque ele permaneceu sempre, por todos os quarteirões, numa velocidade muito lenta. Então eu fiquei questionando, e naquele momento até foi motivo de um pedido de informações. Essas empresas que promovem esse tipo de trabalho, que é logicamente um trabalho remunerado, então a empresa promove determinada propaganda, logicamente recebe por isso e desenvolve ali no centro de Poços um trajeto específico com o som bem elevado para propagar aquela marca, aquele produto. Né? Certo é que para que isso aconteça, o trânsito precisa precisa permanecer ainda mais tumultuado e lento. Então eu entendo que não, né? Aliás, aqui no nosso pedido de informação, né, nós dizemos que lá no artigo 219 do Código de Trânsito Brasileiro, né, que trata desta infração, da infração daquele que transita com velocidade inferior à mínima permitida na via. Existe. Então, existe. Existe um artigo tratando disso. Então eu entendo que esses carros de som não poderiam permanecer no centro de Poços, transitando numa velocidade que atrapalhe, atravanque, torne o trânsito ainda mais lento, mais difícil. Então nós estamos encaminhando à secretaria competente e, inclusive, queremos saber quais são as empresas que estão devidamente cadastradas no município e que podem realizar esse trabalho. Porque o trânsito e o motorista em Poços não podem mais sofrer, inclusive com esse tipo de procedimento, carros lentos, carros de som, atravancando aí o centro de Poços. Se já não bastasse, né, o vereador, as empresas, né, que trabalham com isso em Poços de Caldas cotidianamente, vez por outra, a gente tem que ver também incursões de carros de som temporários, como os do circo, por exemplo. Sim. Que nós tivemos aqui recentemente um circo, né, que diariamente passava lá com o seu carro, anunciando, enfim, as promoções, as atrações do circo. E aqui também chama a atenção, o mesmo artigo, né, o 219 do Código de Trânsito Brasileiro, traz consigo regras como a velocidade mínima sempre deve ser inferior à velocidade máxima da via. Sim. Né? Eu acho que pouca gente sabe disso, né? Então, na verdade, o que nós questionamos não é a presença dos carros de som, é o fato desses carros trafegarem numa velocidade inferior ao recomendado pela própria lei, atrapalhando desta maneira o fluxo de trânsito no centro de Poços. É exatamente isso. É bom que fique claro que é um trabalho lícito, um trabalho honesto, mas que precisa ter um regramento, principalmente, é o que diz aqui na última questão, sobre a abordagem, se é que ela aconteça, desses condutores, desses propagadores, por conta dos agentes de trânsito. Sim. Né? Porque, a bem da verdade, vereador, nós não temos na área central, ali nas ruas centrais, nenhuma placa determinando a velocidade máxima. Então fica difícil de calcular a mínima.
Mas eu acho que entra nisso aí o bom senso. Sim, mas o motorista sabe quando tem alguém atrapalhando o trânsito. Óbvio, Né? óbvio. O motorista sabe. E é nisso, e é nesse sentido que nós aguardamos as respostas. Então, vamos aguardar, porque essas respostas também ainda não chegaram, né? Estão dentro do prazo regular que o Executivo tem para apresentar ao gabinete e aos demais vereadores. Então, a expectativa é de que nós tenhamos uma resposta satisfatória, não é? E a partir dessa resposta ter um poder maior de cobrança sobre esta infração que está no Código de Trânsito Brasileiro. Vamos aguardar.